nós estamos nesse mês de agosto. Eu estou trocando a noite passada, é setembro. Agora esse mês é agosto. Eu estou regredindo, estou querendo ficar mais novo. Estou querendo chegar no meu aniversário logo. Acho que é isso. Esse mês de outubro, nós estamos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Aqueles que chegaram no início viram passando um vídeo aqui de uma letra feita especialmente para a época da Reforma, esses 500 anos da Reforma. Depois eu passo o link para vocês no WhatsApp. Não dá para passar o vídeo para vocês, que está muito pesado. Então eu passo só o link e vocês aí acessem o YouTube, que vai falar exatamente daquilo que nós temos conversado nesses dias aqui. E nós vimos no primeiro domingo desse mês a importância que a reforma deu, onde ela buscou o objetivo da reforma, que foi somente as Escrituras, ou seja, a palavra de Deus como única regra de fé e prática, aonde nos ensina e nos aponta o caminho da salvação. Nós vimos no domingo passado a nossa situação diante da lei de Deus, a nossa incapacidade de cumprir o que a lei de Deus requer de cada um de nós. E aí a impossibilidade nossa de alcançar a salvação, ou de tentar objetivos, ou tentar traçar planos e metas para que nós possamos ser salvos por Deus. E aí nós entendemos que a salvação é apenas por graça. E hoje nós daremos continuidade então a essa série de mensagens: fé transformada, fé reformada, vidas transformadas. Hoje vai ser bom o sermão. Queridos, nós temos falado um pouco da vida de Lutero, que nós vimos aí que foi um dos principais reformadores. Nós vimos a história dos pré-reformadores e chega então na vida de Lutero, que se tornou aí um grande reformador da igreja. E o conflito que ele tinha dentro de si. Minha situação era que, apesar de ser um monge impecável, eu me punha diante de Deus como um pecador perturbado por minha consciência e não tinha confiança de que meus méritos poderiam satisfazê-lo. O que nós encontramos na vida de Lutero é exatamente alguém que busca o tempo todo tentar satisfazer a vontade de Deus, mas se depara com a sua própria limitação. E ele chega a dizer: apesar de eu ser um monge impecável, e ele vai chegar a dizer que o pecado era algo perturbador na vida dele, porque ele entendia que ele não conseguiria, pelos seus méritos, alcançar o perdão de Deus. E ele vai terminar dizendo: porque eu sabia que pelos meus méritos eu jamais poderia satisfazer a vontade de Deus. Ou seja, como que ele, reconhecendo o seu estado de miséria, o seu estado de pecador, poderia fazer algo que pudesse ser aceito na presença de Deus, de tal forma que ele fosse perdoado através do ato dele. O que Lutero tinha era um grande senso de justiça. Ele sabia exatamente o que era certo e errado. E por saber aquilo que era certo e não conseguir cumprir, ele entendia que estava fazendo o que era errado e vinha um grande peso sobre a sua vida. Senso religioso. Por exemplo, os historiadores dizem que Lutero se torna um monge, se entrega ao sacerdócio, porque uma grande chuva, um dia ele estava numa grande chuva, uma tempestade, e um raio caiu muito perto dele, e de forma desesperadora ele começa a fazer um voto, dizendo que entregaria a sua vida a Deus, ao sacerdócio, se Deus livrasse da sua morte. E aí então ele entrega a sua vida como um sacerdote, e assim ele acha que por ser alguém religioso, Deus iria aceitá-lo na sua presença. E um senso de reciprocidade: quanto mais eu faço, mais Deus vai me dar em troca. Quanto mais coisas boas eu fizer, mais boas ações de Deus eu irei receber. Mas Lutero chega à seguinte conclusão: as exigências de um Deus santo diante das limitações de um homem pecador. Como ele poderia satisfazer as vontades de um Deus santo, perfeito, sendo um homem limitado e pecador? É esse conflito que Lutero tinha dentro do seu coração. Era isso que Lutero o tempo todo questionava na sua vida: como que eu posso satisfazer a vontade de um Deus santo, sendo eu um homem limitado e um homem pecador? Mas não era apenas o conflito pessoal que Lutero enfrentava.
Ele enfrentava também um conflito teológico da sua época. Nós vimos aqui, essas duas mensagens anteriores, tudo aquilo que acontecia na igreja da sua época, aquilo que foi um erro doutrinário ao longo dos séculos, que incomodava o coração de Lutero. Chega o século XVI, o Papa Leão X levanta então um outro monge e dá uma ordem para ele, que ele saísse por todas as regiões, todos os lugares, e levantasse dinheiro para a igreja, para que eles pudessem ter poder, para que eles pudessem ter condições de dominar o pensamento da época e também construir a catedral, a Basílica de São Pedro. E aí ele levanta esse homem, Tetzel, e o que se diz acerca dele? Falou das grandes vantagens da comodidade que ele proporcionava aos seus ouvintes, pois não havia pecado algum que tivessem cometido que não pudesse lavar com uma indulgência. Ainda mais, essas indulgências eram eficazes não somente com respeito aos pecados presentes, mas também sobre os pecados passados e futuros. Então, o que é a ordem dada por Leão X para que esse homem fizesse? Passasse em todos os lugares, vendendo o que era chamado de indulgências. Aquele que comprava a indulgência, ele poderia diminuir o tempo da sua vida naquilo que a igreja havia colocado, chamado de purgatório, dizendo que assim que você morresse aqui, você iria para um lugar intermediário entre a terra e o céu, e nesse lugar você ficaria anos e anos, até que pudesse se cumprir aquilo que você havia pecado aqui nesse mundo. Mas nesse tempo você poderia livrar ou diminuir o seu castigo nesse lugar, comprando as indulgências. Ou talvez um parente seu que tivesse morrido e você entendesse que ele ainda estava nesse purgatório, você compraria, daria o nome dele e diminuiria o tempo de sofrimento dele nesse lugar. O que eles ensinavam de forma prática? Que você poderia comprar o perdão dos seus pecados com o seu dinheiro. Então você levava o dinheiro ao sacerdote e aquilo diria para você: você vai ter menos 500 anos no purgatório, você vai ter menos 100 anos, você pode pecar, ou você pagou pelo pecado passado, você está pagando pelo pecado de hoje, e hoje você pode sair daqui e cometer alguns pecados que você ainda tem algum crédito. Então, ou seja, a religião, ela se torna uma meritocracia, ou seja, através dos méritos. A partir do momento que você procura ter uma vida piedosa e caridosa, você começa a acumular riquezas para a sua vida espiritual. Então, quanto mais você ajuda o próximo, quanto mais você atenta a viver a sua piedade, mais méritos você vai ter para a sua vida e mais possibilidade da salvação. Se torna um formalismo religioso. Quanto mais você se envolve com as cerimônias religiosas, quanto mais participa dos cultos, quanto mais participa dos encontros, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você participa dos ministérios, quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais méritos você vai ter para alcançar a sua salvação. E obras que envolvem a compra de indulgências ou o acúmulo de relíquias. Na época era muito comum a venda de relíquias. E aí quem assistiu o filme Lutero vai lembrar algumas cenas, por exemplo, que cabeça de apóstolos tem mais de 50. Por quê? Porque se reproduzia a cabeça dos apóstolos para vender as relíquias. E aí vendia-se a madeira da cruz de Cristo. Isso não é só daquela época, hoje nós encontramos até coisas piores. E aquela época ainda tinha uma relevância, porque as pessoas compravam visando a eternidade. Eu quero ser perdoado para a eternidade. Hoje se comercializa a fé para aquilo que é passageiro. Então você vai lá, compra o ar que Jesus respirou, para que você tenha a pureza do ar na sua casa. Você compra uma lasca da cruz do Calvário, isso vai dar salvação. Você vai chegar e colocar no arroz da sua casa, e aquilo vai curar todo mundo. E aí o dinheiro você dá, mais prosperidade você vai ter. Mas era essa a realidade que tinha no século XVI. E aí Luiz Berkoff, um teólogo sistemático, diz o seguinte: foi sobretudo o sistema de penitências desenvolvido pela igreja e o tráfico das indulgências intimamente vinculado àquele sistema que deu ímpeto a Lutero para iniciar a sua obra da reforma. Ou seja, imaginar o conflito pessoal de Lutero
alguém que procurava de todas as maneiras alcançar o perdão divino. E assim a igreja oferecia meios naturais para que ele pudesse ser perdoado. Mistura o conflito pessoal com o conflito teológico e assim desperta em Lutero o desejo de se voltar à palavra de Deus, a se voltar ao Evangelho. Entendeu a razão da morte de Jesus, e Lutero se depara com esse versículo bíblico: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Essa frase, o justo viverá por fé, transforma o coração de Lutero, transforma o coração de vários líderes da igreja, transforma o coração de uma sociedade, transforma o coração do mundo, transforma a nossa história, transforma a nossa vida, porque nós compreendemos agora, a partir do ensino bíblico, que não é por obras, que não é através das indulgências, não é através do sacrifício humano, mas o justo viverá por fé. E Lutero chega à seguinte conclusão: a salvação é somente através da fé. E Lutero afirma: doutrina pela qual a igreja cai ou permanece em pé. Somente pela graça, somente pelas escrituras, e aí somente pela fé. Essa doutrina, Lutero afirma a respeito dela, é a doutrina pela qual a igreja permanece em pé ou a igreja cai. O que Lutero estava dizendo acerca disso? Se a igreja pregar algo, que nós somos salvos pelas obras, que nós somos salvos pelas indulgências, que nós somos salvos pelos nossos esforços, nós deixaremos de cumprir, ou deixaremos de viver a verdade do Evangelho, e passaremos a viver a nossa verdade, a nossa vontade, a nossa realidade, e assim nós deixamos de ser igreja, porque nós deixamos de pregar o Evangelho e passamos a pregar aquilo que é a nossa vontade. Queridos, Romanos capítulo 3, no verso 19 ao 31, Romanos e Gálatas foram as cartas que Lutero se entregou à leitura e ao estudo, para que ele pudesse compreender a questão da salvação. E nessa carta, como nós vemos no versículo 17, primeiro capítulo, ele encontra a afirmação: o justo viverá por fé. Agora Romanos 3, 19 ao 31. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluído, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma.
antes confirmamos a lei. Queridos, o apóstolo Paulo escreve essa carta, e aí é um questionamento entre os judeus. Como que nós que somos o povo da aliança, o povo que recebe a promessa, o povo que é um povo de propriedade exclusiva de Deus, nós seremos resgatados e salvos da mesma maneira daquele outro povo que não faz parte da aliança, que não faz parte da promessa, que ao longo da sua vida não guardou os mandamentos, não guardou a lei. Como que nós podemos ser comparados a eles? E aí eles vão dizer a seguinte afirmação: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Ou seja, será que por nós sermos judeus, guardarmos a lei, sermos o povo que recebeu essa lei, nós temos alguma vantagem em relação aos outros povos? A resposta de Paulo: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, a graça, nós vimos aqui no domingo passado, somente a graça, que era a resposta divina à incapacidade humana, que era exatamente a nossa realidade diante de Deus. Como nós somos incapazes de, por nós mesmos, alcançarmos a salvação. E o que nós vimos? A intervenção divina na história de homens pecadores. A graça de Deus é a intervenção divina na nossa realidade de homens pecadores. A graça de Deus é a transformação divina na vida de homens caídos. Lembrando o termo caído, exatamente a queda de Adão, a desobediência de Adão, e nós como herdeiros de Adão. Ou seja, Deus transforma a vida de homens que têm como herança o pecado de Adão. Pagamento divino para o perdão de homens devedores. A graça de Deus paga o que era necessário para que você e eu fôssemos perdoados. E valores divinos na vida de homens perdoados. A transformação da graça, aplicando a nossa vida valores de transformação segundo a graça e a vontade de Deus. Mas uma pergunta se levanta: nós ouvimos as Escrituras, nós ouvimos a respeito da graça, e a pergunta é: como o sacrifício da cruz é imputado sobre nós? Mandei no grupo, mandei para algumas pessoas o que significa o imputar. Que lhe é imputado, passa a ser legalmente seu, lhe é contado como a sua possessão. Então, como aquilo que Jesus fez na cruz, como aquilo que foi operado por Ele naquela cruz, pode fazer diferença na minha vida, porque as Escrituras é algo fora de mim, a graça de Deus é algo fora de mim, o sacrifício da cruz foi algo fora de mim. Mas como essas duas realidades podem ser imputadas sobre a minha vida? Ou seja, como que a obra de Jesus, como que a graça desse Deus pode impactar, pode ser de tal forma atingir a minha vida, de tal forma que se torne meu o sacrifício feito na cruz, que se torne meu aquilo que Jesus realizou naquela cruz, que se torne no meu lugar, por mim, o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós temos que lembrar qual era a sentença da lei: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. O que Paulo está dizendo aos Gálatas? A lei de Deus é gigantesca. Então você pode cumprir toda a lei, mas tropeçar em um só ponto da lei, você se torna culpado. E aí, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas nos livros da lei. Você quer continuar vivendo pela lei? Você pode escolher. Se você cumprir tudo que a lei moral de Deus diz, você pode ser alguém que Deus vai olhar para você: olha, ele conseguiu cumprir toda a lei. Mas se você tropeçar em um, Deus vai olhar para você e a afirmação é essa: maldito. Por quê? Porque tropeçou e Deus olhou e disse assim: ó, não conseguiu. Por que a lei foi dada? A justiça de Deus exige um pagamento justo pelo pecado. Aí muitos dizem assim:
pastor, mas Deus é amor. Deus é amor, é um dos atributos de Deus. Mas a palavra diz que Deus não pode negar a si mesmo. E aí então um outro atributo de Deus é a justiça. E Deus é um Deus justo. Se Ele é um Deus de amor, Ele vai sim aceitar por amor, mas a sua justiça não permitirá que Ele possa aceitar aquele que é injusto, aquele que não cumpriu a lei, aquele que não viveu segundo a vontade dEle. Porque a justiça de Deus requer que o salário do pecado é a morte. O texto que nós lemos em Romanos, ele pode ser dividido em três maneiras. Primeiro, do versículo 19 ao 20. A lei não traz salvação, apenas traz o peso da desobediência. E o texto diz: para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. A lei moral foi dada exatamente para isso, para que você começasse a ler, e aí você olhasse para a sua vida, e qualquer sentimento de arrogância, de religiosidade, qualquer sentimento que pudesse gerar e brotar da nossa pecaminosidade, dizendo que nós somos capazes de sermos aceitos por Deus, ele vai dizer que se cale toda a boca. Então os judeus se colocavam e diziam: mas nós somos o povo que recebemos a lei, nós somos o povo que recebemos a promessa. E Paulo vai dizer: então que se cale a sua boca também. Por quê? Porque a lei só teve um objetivo: mostrar o pecado, mostrar que todos nós estamos de forma culpável diante de Deus. Você e eu, diante desse Deus, nos encontramos culpados. Se for para o julgamento final, Ele vai olhar para a nossa vida e vai dizer: não cumpriu toda a lei. Se não cumpriu toda a lei, você é parado diante da lei, e assim é condenado pela lei. Mas o texto vai dizer, no versículo 21 ao 26, Jesus como justo e o justificador de todos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí então Paulo tira o foco daquilo que nós fizemos, da culpa que nós temos diante de Deus, e traz a presença de Jesus Cristo. E ele vai afirmar que Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção. Se nós tínhamos um preço a ser pago, se nós tínhamos um castigo sobre nós, Cristo vem e paga o preço necessário. E ele vai concluir no versículo 27 a 31, a incapacidade humana da autojustificação e a quebra da arrogância. Concluindo, pois que o homem é justificado pela fé, independente das obras. Ou seja, nós somos incapazes de fazer a vontade de Deus. Jesus vem e cumpre toda a lei. Jesus vem e cumpre tudo aquilo que a lei exigia. E agora nele nós podemos cumprir toda a lei, a partir da nossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, não há em nós mérito algum para nos tornarmos justos. Nenhum. Pastor, mas colocar na balança aquilo que eu tenho feito, será que Deus não vai levar em conta que eu ajudei pessoas? Será que Deus não vai levar em conta o tempo que eu tenho do cristianismo? Será que Deus não vai levar em conta que eu não costumo falar mal de alguém, e aí eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada errado? Não há em nós mérito algum para que possa nos tornar justos diante de Deus. E olha o que Lutero diz comentando esse texto: uma vez reconhecido isso, saberás que tens necessidades de Cristo, que por ti sofreu e ressuscitou, para que crendo nele te tornes outra pessoa por meio desta fé, recebendo o perdão de todos os pecados e sendo justificado por méritos alheios, a saber, somente pelos méritos de Cristo. Concordando com as palavras de Paulo: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí quando nós olhamos a mensagem da lei, e nós entendemos que nós somos culpados diante de Deus,
E aí o questionamento que surge no nosso coração é: então não há esperança para nós, pastor? Se não há esperança, por que nós continuaremos a tentar agradar esse Deus? Se não há esperança, por que eu vou continuar tentando fazer o melhor às pessoas? Se não há esperança, como que nós poderemos buscar a salvação nesse Deus? E Paulo vai dizer: não em nós, mas mediante a fé. É pela graça, mediante a fé. Nós vimos no domingo passado, somente a graça, somente a graça. E agora, como essa graça se torna sobre a nossa vida e aplica na nossa vida a salvação? Mediante a fé, somente através da fé. O problema é que, como Lutero, nós também temos os nossos conflitos pessoais. Nós temos o nosso senso de justiça. Nós queremos continuar achando que quanto mais eu fizer para Deus, mais Ele vai me abençoar. Nós temos um senso religioso. Eu preciso frequentar mais a igreja, eu preciso orar mais, eu preciso ofertar mais, eu preciso tentar ser religioso para que Deus me aceite. E o senso de reciprocidade: quem sabe eu oferecer mais, quem sabe eu me entregar mais, Deus vai me abençoar. E o que nós encontramos hoje? As extremidades da prática cristã. Primeiro, o formalismo religioso, onde as pessoas apenas têm uma assiduidade naquilo que é prática religiosa. As pessoas se apegam apenas àquilo que tem aparência religiosa. E aí então ela começa a dedicar mais, ela começa a tentar demonstrar pelos seus atos que ela é merecedora do perdão de Deus. Ou no outro extremo, o ateísmo cristão, aonde a pessoa abandona todas as práticas cristãs. Ela acha que não é tão importante ir ao culto, não é tão importante ler a palavra, não é tão importante assim ajudar o seu próximo. E aí então ela começa a cair nessas duas extremidades pelo conflito que ela tem no seu coração. Já que eu não consigo cumprir 100%, eu não vou cumprir nada. É aquela história quando você tem uma dívida de R$100 e só tem R$98 no bolso. Lembra? Tem R$100, você deve R$100, tem R$98. E aí você vai pegar aqui R$98 e falar assim: eu não consigo pagar os R$100. Aí o que você faz? Gasto os R$98. Já que eu não consigo pagar tudo que eu devo, então eu vou gastar do meu jeito. E aí nós começamos a fazer isso na nossa vida cristã. Já que eu não consigo cumprir tudo aquilo que Deus quer, eu vou abandonar tudo. Queridos, aí nós vamos deparar, infelizmente, o conflito teológico do nosso tempo. Como a igreja enfrenta o conflito teológico no nosso tempo. Por exemplo, as teorias da prosperidade, que eu me recuso a chamar de teologia da prosperidade, porque não é teologia, mas é a teoria da prosperidade, aonde você vai comprar com o seu dinheiro a bênção de Deus, aonde você vai comprar com o seu dinheiro o favor de Deus, e lembrando as indulgências ainda a refletir a eternidade. Mas hoje o que se vê nas igrejas, infelizmente, é aquilo que é momentâneo. E aí então você é exigindo um ato de fé da sua parte, entregando um valor maior para que as suas contas sejam quitadas. E aí, as mensagens de autoajuda, pessoas que procuram igrejas apenas para ter uma mensagem que conforte o coração delas, apenas uma mensagem que dê um ânimo para enfrentar a semana. E aí as profecias ou profetadas da vida, que tenta agradar o coração do homem, para que ele tenha força para seguir uma semana. Mas falar de pecado, falar que nós somos condenados diante de Deus, falar da nossa real situação na presença de Deus, isso não agrada ninguém, isso não satisfaz ninguém. Então vamos pregar meios para que nós possamos animar o nosso ego, para enfrentar uma semana a mais. E aí, a liberalização teológica, onde cada um inventa a sua teologia, cada um inventa o seu pensamento acerca de Deus e começa a pregar isso como se fosse verdade. E aí nós encontramos na televisão, no rádio, nas mensagens diárias, no WhatsApp, nas redes sociais todas, mensagens que vão em conflito direto com aquilo que o Evangelho diz. E aí nós desconsideramos os atributos de Deus. Deus continua sendo santo, Deus continua sendo justo, e Deus continua sendo um Deus de graça. E o pior, esse conflito teológico nega parcialmente ou de forma total o sacrifício de Jesus. Quando nós tentamos responder com o Evangelho apenas aquilo que é transitório da vida,
e não anunciamos a cruz, não anunciamos o sacrifício de Jesus na cruz, nós estamos simplesmente negando o sacrifício de Jesus. É aquilo que Paulo fala aos Coríntios no capítulo 15, quando ele fala da eternidade. Ele conclui da seguinte maneira: aquele homem que só pensa nesse mundo, ele é o mais infeliz de todos os homens. O homem que quer servir a Deus na expectativa apenas deste mundo, ele é o mais infeliz dentre todos os homens. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, não há quem faça o bem. A sentença da lei: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que são escritas nos livros da lei. E a inutilidade das obras, Paulo vai dizer: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Vós corris bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? O que Paulo está trabalhando nesses dois versículos? A igreja dos Gálatas estava fazendo o seguinte: eles ouviram e entenderam que a salvação era apenas por meio da fé, mas eles começaram a trazer os velhos rudimentos da fé, e começaram a praticar as velhas obras, começaram a se preocupar com os dias, com os dias de festas, com o sábado, com o culto a anjos, começaram a trazer tudo aquilo que era do passado, para tentar fortalecer a fé. E Paulo está dizendo a eles: vocês querem voltar a viver a lei? Voltem! Mas vocês vão decair da graça, porque vocês vão continuar tentando buscar a salvação pela prática de vocês, e isso é impossível. E Paulo vai concluir: vocês corriam bem, vocês estavam caminhando bem, vocês entenderam o que Jesus fez na cruz, mas agora vocês estão deixando de correr, porque vocês deixaram de obedecer à verdade, e o peso foi aumentando nas costas, o peso foi aumentando, e mais foram cada vez mais fracos na caminhada. Em poucas palavras, a religiosidade não purifica ninguém. Ah, pastor, meu amigo é religioso, não purifica ninguém. O moralismo não santifica ninguém. Ah, pessoa, pastor, ele falando de tal, alguém moralmente correto, não santifica ninguém. As boas obras não salvam ninguém. Ah, pastor, eu tenho feito o máximo para o meu semelhante. Você vai ajudar o seu semelhante, mas não você, quanto à salvação, também não vai salvar. A fidelidade nos dízimos e ofertas não justifica ninguém. Conheço pessoas dentro do meio protestante, presbiteriano, que não frequentam, que não têm uma vida entregue a Deus, não têm uma vida de acordo com aquilo que Deus quer deles, mas todo mês só vem entregar o meu dízimo, porque entende talvez que por isso vai melhorar alguma área da sua vida. Queridos, mais uma vez esse versículo, pela terceira vez: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Algumas considerações importantes desse versículo. O primeiro deles: a causa meritória da salvação é a graça. Queridos, eu quero que você saia daqui pensando nisso. A causa meritória não somos nós, mas a causa que nos dá condições da salvação é a graça. A causa instrumental é a fé. Então não é uma fé que parte de nós, não é a minha fé grande ou pequena, mas é a instrumentalidade que Deus usa para que seja aplicado na nossa vida. Uma frase diz o seguinte: que a fé é como são as mãos do mendigo esperando o favor do seu rei. Então o rei quer dar um favor para ele, e a sua mão estendida vai ser o meio pelo qual ele vai adquirir o favor do seu rei. Então, quando nós entendemos a fé, não parte de nós, mas vem de Deus sobre o nosso coração, nos dando condições de crer, para que nós recebamos aquilo que Jesus fez na cruz, na nossa vida. Como o sacrifício da cruz é imputado sobre nós? Simples, por meio da fé. Como que você e eu recebemos a salvação em Cristo Jesus? Por meio
da fé. E esse texto eu mandei para vocês hoje. O significado de imputação, imputar algo a uma pessoa significa pôr esse algo em sua conta, ou contá-la entre as coisas que lhe pertencem, ser acreditado. O que lhe é imputado passa a ser legalmente seu e lhe contado como sua possessão. Imputar significa contar, acreditar, atribuir. O que quer dizer que pela fé, por meio da fé nós somos salvos? Que por meio da fé, o que Jesus fez na cruz é acreditado na nossa conta. O sacrifício de Jesus é colocado como o nosso sacrifício. A sua morte é colocada como a nossa morte. Ou seja, se nós estamos em Cristo, por meio da fé, o sacrifício dele na cruz foi válido pela minha vida, foi válido pela sua vida. Olha o que diz o Dr. Arthur W. Pink. É uma mudança legal, desde um estado de culpabilidade e condenação a um estado de perdão e aceitação. E esta mudança é devido exclusivamente a um ato gracioso de Deus, baseado sobre a justiça de Cristo, sendo imputado a seu povo. O que ele está dizendo? Um estado de culpabilidade e condenação. Você está culpado. Você, diante da lei moral de Deus, está culpado, está perdido e condenado. Mas Jesus Cristo morre na cruz. E por meio da fé você entende que aquilo que Ele fez na cruz foi pela sua vida. E aquilo se torna válido para você. E no estado de culpa, você passa no estado de aceitação, de perdoado, de aceito na presença de Deus. É exatamente isso que nós temos que entender. Por meio da fé, nós passamos de culpados na presença de Deus a salvos na presença de Deus. Portanto, somente a fé da condição de condenação à declaração de justificados, porque por ela nos é imputado a justiça de Cristo. Olha o que diz Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Quem que é essa ofensa? Aquilo que Adão, a desobediência de Adão. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Em Adão, nós somos os filhos da desobediência. Em Adão, todo ser humano, todo homem e mulher, aquele que acabou de nascer há 2 minutos, ele é chamado de filho da desobediência. Ele tem como herança a desobediência de Adão. Mas aqueles que estão em Cristo são chamados filhos da obediência. Porque nós nos tornamos obedientes? Não. Porque Cristo foi obediente. E por meio da fé nós nos tornamos como Ele. Ou seja, a justiça de Cristo recai sobre cada um de nós. E a nossa confissão de fé diz: o que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ela perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Lembra a luta teológica de Lutero? Comprava-se indulgência para receber o perdão do passado, do presente e poder comprar um pouquinho mais pelos pecados no futuro. Não tem valor nenhum. Tentar cumprir toda a lei moral não vai conseguir. E o que nós entendemos? Que Jesus entregou-se por nós naquela cruz, e nós temos todos os nossos pecados perdoados. Os meus pecados do passado, os meus pecados do hoje e todos os meus pecados do futuro. Todos eles foram pagos por meio de Jesus Cristo naquela cruz. Por quê? Porque um ato de justiça dele nos tornou justos diante de Deus. E aí você vai dizer: pastor, então significa que eu posso sair daqui e continuar pecando? Romanos 6 vai dizer: como, pois, nós continuaremos a viver diante daquilo para o qual nós já morremos? Se nós já estamos em Cristo, nós somos livres do pecado.
E hoje nós temos condições de ver a vida de Cristo em nós. Pecar, nós iremos pecar, mas nós continuaremos entendendo a justiça de Deus cumprida em Cristo Jesus. Segundo, porque por ela nos é imputado os méritos de Cristo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Lembra? Imputar, colocar na conta. O que acontece em Cristo? Ele traz sobre Cristo Jesus todo o salário, todo o peso do nosso pecado, e sobre nós Ele não imputa mais as nossas transgressões, Ele não cobra de nós os nossos pecados. A palavra diz que Deus lança os nossos pecados no fundo do mar e não se lembra mais deles. E olha o que diz João Calvino: já que Deus, portanto, nos justifica pela mediação de Cristo, Ele nos desculpa, não por um reconhecimento da nossa inocência pessoal, Deus não sabia, não é por isso, mas por uma imputação de justiça, de maneira que, ainda que somos injustos em nós mesmos, somos considerados como justos em Cristo. Traduzindo aqui, vamos imaginar que você vai chegar no céu. Sim, imaginar a cena, obviamente que em Cristo todos vão chegar no céu, em nome de Jesus. Imaginar, você vai chegar lá, tem até um vídeo desse na internet, tem uma balança, e você sobe na balança, seu pecado vem aqui, ó, sabe quando está, a balança fica se tremendo embaixo? Está lá. Aí, está lá a sentença, vai falar, condenado. Jesus se aproxima e fala assim: por meio do meu sacrifício, a balança vai sair. Por quê? Porque Jesus sobe na balança e Ele não tem pecado na vida dele. Ele não tem Ele não transgrediu a lei de Deus. Ele foi obediente a Deus. E aí nós somos vistos por Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós não iremos entrar e herdar o céu e a vida eterna pelos nossos méritos, mas simplesmente pelos méritos de Cristo Jesus. E terceiro e último, porque por ela nos é imputado a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Lembra? Maldito aquele que tentar continuar vivendo pela lei. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Por meio da fé, nós recebemos a paz com Deus. E o nosso breve catecismo diz: porém, Deus justifica o pecador nesse julgamento, declara-o justificado. Deus cancela o escrito de dívida do pecador e o trata como se nunca tivesse pecado. Isso faz porque aceita a morte de Jesus Cristo na cruz como pagamento pelo pecado, livrando o homem pecador da condenação. Queridos, nós somos aceitos diante de Deus como se nós nunca tivéssemos cometido o pecado. E aí nós voltamos ao nosso senso de justiça. Deus, pastor, mas é injusto isso. Imagina, eu não vou fazer um esforço, eu não vou tentar praticar algumas coisas, eu não vou tentar guardar outras coisas. Como que eu vou ser aceito assim livremente? Esse é o nosso senso de justiça. Mas o senso de justiça de Deus sabia que nós não tínhamos condições nenhuma de nos reconciliar com Ele. Mas por meio de Jesus Cristo nós recebemos a paz. Porque não nos julga segundo o nosso pecado, mas segundo a obediência de Cristo Jesus na cruz. Por fim, somente a fé dá condição de condenar a declaração de justificados. Porque por ela nos é imputado a justiça de Cristo, porque por ela nos é imputado os méritos de Cristo, e porque por ela nos é imputado a paz com Deus. Em Romanos 8:1 vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
os nossos pecados foram perdoados mediante o sacrifício de Jesus na cruz, e foi imputado sobre nós o perdão por meio da fé. E aí basta apenas uma coisa: pastor, o que eu faço para que eu possa receber o perdão dos meus pecados? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que é preciso para que nós sejamos perdoados e tenhamos paz com Deus, e assim tenhamos a certeza da nossa vida eterna na presença desse Deus? Confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Entender que Jesus entregou-se por nós na cruz, e Deus nos ressuscitou dentre os mortos, para que nós pudéssemos ser salvos, para que fosse imputado sobre nós o sacrifício de Jesus, a justiça de Jesus. O que eu faço, pastor? A religião, as indulgências? Não. Apenas receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador, crendo no nosso coração, porque no coração se crê para a justiça, para que o ato de justiça recaia sobre nós. Creia no seu coração que aquilo que Jesus fez foi o suficiente para você receber o perdão dos seus pecados, e confessa com os lábios a respeito da sua salvação. Deus me salvou por meio dos meus atos? Não, pelos méritos de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a orar comigo nessa noite. Eu não sei como que você tem enfrentado a sua fé, a questão da sua religiosidade, da sua espiritualidade, e quando você tem consciência que a salvação é oferecida de forma graciosa, gratuita a nós, e basta uma coisa: por meio da fé. Jesus se tornou o mediador legal, e não foi imputado sobre ele os nossos pecados, mas imputado sobre ele o peso no salário dos nossos pecados, e ele pagou. E assim sobre nós foi imputado o sacrifício dele, aquilo que ele realizou na cruz, e assim nós temos um livre acesso agora ao perdão. Basta apenas confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu quero convidá-lo a fazer isso nessa noite, a entender que nós somos salvos apenas por meio da fé. Uma fé que não surge em nós, mas uma fé que é dom de Deus, para que nenhum de nós venhamos nos gloriar nas nossas atitudes. Fale com Deus, feche seus olhos, fale com Ele.